One Punch Man existem vários níveis de calamidade que classificam os seres misteriosos, dependendo do nível de ameaça que eles representarem para o mundo. Começando dos mais perigosos até os menos perigosos, temos os seguintes níveis de ameaça: Deus, Dragão, Demônio, Tigre e Lobo. As criaturas misteriosas classificadas em nível Deus são as mais assustadoras e poderosas, enquanto que os monstros de nível Lobo são os mais fraquinhos, que não representam muito perigo para a sociedade. E embora no nível Lobo não tenham personagens tão overpowers quanto nos outros níveis, eles ainda fazem parte de um grupo de classificação, que está presente no mundo de One Punch Man, e por isso não podemos deixar de lado. Então, nesse vídeo, você vai conhecer todos os seres misteriosos já mostrados em One Punch Man que fazem parte do nível de ameaça Lobo, o nível mais baixo das calamidades. Mas antes, já deixa o seu ultra like aqui no vídeo, e se você não faz parte da nossa associação de ultra heróis, vai em frente e já se inscreve no canal agora mesmo, para você ganhar uma classificação de herói o quanto antes. E sem mais delongas, bora pro vídeo! O nível de calamidade Lobo normalmente se refere ao aparecimento de um ser misterioso ou mesmo um grupo de criaturas que possa representar uma ameaça qualquer. Esses normalmente nem causam tanta confusão, já que até os mais fracos dos heróis conseguem lidar com facilidade. Com base na escala comparativa oficial, para derrotar uma ameaça média do nível Lobo são necessários ou 3 heróis da classe C ou simplesmente um herói da classe B. Mas mesmo assim, eles ainda são bem mais fortes do que um humano comum e podem ser um problema para alguns cidadãos isolados. E então, se você tá achando que eles são tão fracos, eu faço um desafio aqui e agora para você. Enquanto você assiste esse vídeo, eu quero que você imagine o que você faria se você encontrasse na rua cada um dos monstros nível Lobo que vamos mencionar aqui. Depois me fala nos comentários se você acha que seria capaz de pelo menos fugir de alguns deles. E então, bora conhecer todos os monstros de ameaça nível Lobo que já apareceram em One Punch Man. Mensageiro do Povo do Mar. O Mensageiro do Povo do Mar foi um monstro que apareceu na cidade Jota, como um representante de seu povo. Ele era um monstro bípede gigante com aparência de polvo que vestia uma toga branca. O mensageiro aparece na cidade Jota para avisar os cidadãos de que devem se render e entregar a superfície inteira para o povo do mar. Porém, momentos depois, Saitama aparece e mata o monstro com apenas um soco. Inicialmente, quando vemos, não é difícil imaginar que ele poderia ser de pelo menos nível tigre, ou até mesmo demônio, ainda mais considerando a força de seu rei, o Deep Sea King. Mas não, aquela criatura gigante que causa tremores ao caminhar é na verdade de nível Lobo. Esse monstro parece muito mais forte do que vários nível tigre que falamos no vídeo anterior, mas tá, né? Sendo um monstro de nível de ameaça Lobo, o Mensageiro do Povo do Mar é considerado relativamente fraco, embora ele seja uma grande ameaça para pessoas normais. A única habilidade que ele mostrou em seu tempo de tela foi sua força aprimorada, tendo força o suficiente para conseguir mover carros sem muito esforço. E então ele está bem acima dos padrões humanos. O que você provavelmente não sabia, e que acaba sendo uma curiosidade, é que o Mensageiro do Povo do Mar foi o primeiro monstro de calamidade Lobo oficial a aparecer no anime, sendo também o maior monstro de nível Lobo de toda a obra. Bom, no fim das contas, ele provavelmente recebeu essa classificação porque, além de não ter matado ninguém, ele também não causou nenhum dano significativo, já que ele foi rapidamente eliminado pelo Saitama. Himawari. Himawari é um monstro cuja cabeça se assemelha a um girassol com dentes afiados e que também possui flores cobrindo seus mamilos. Ele aparece em um capítulo extra do volume 2 do mangá de One Punch Man. Nessa história, o Saitama ainda está treinando para se tornar um herói, e portanto, ele ainda não era tão OP. Ah, e ainda possuía cabelo. O capítulo já inicia com o protagonista derrotando o monstro que estava atacando uma loja de doces. Não vemos nada da luta, somente o monstro no chão cheio de arranhões e com uma expressão de choque de quem acabou de levar uma surra. Após isso, Saitama é recompensado com uma sacola cheia de doces da velhinha que é a dona do estabelecimento. Hot Dog. Hot Dog é um monstro que possui o formato de um cachorro quente, mas que possui mãos e pernas, bem como 2 olhos, cada um localizado em um pão. Ele aparece em um capítulo extra do volume 10. Esse capítulo foca em Tatsumaki, que se aborrece pela associação de heróis depender demais dela. Por conta disso, eles acabam arranjando um dia de folga para a heroína, que constantemente recebia ligações da associação, porém não nesse dia. A questão é que no decorrer do dia, por não ter o que fazer, Tatsumaki acaba ficando entediada. E então decide caçar monstros na cidade Z, só que os monstros que ela pretendia enfrentar eram todos eliminados pelo Saitama. E essa situação acontece múltiplas vezes, deixando a heroína de classe S furiosa.
Então, outro sinal de alarme toca, avisando sobre a aparição de um outro monstro. Ela dispara a toda velocidade em direção à localização e rapidamente massacra o monstro cachorro-quente, e em seguida fica aliviada. O monstro Hot Dog morre rápido demais para que possamos ver qualquer uma de suas habilidades, mas sabemos pela sua fala que ele cobre as pessoas com ketchup e aparentemente mata elas através da hipernatremia, ou seja, por meio de altos níveis de sódio no sangue da vítima. Big Benkan. Também chamado de Monstro Cofrinho, é um monstro que apareceu 13 anos antes dos acontecimentos atuais da primeira temporada de One Punch Man. Ou seja, estamos falando de um período onde Saitama ainda era criança e estudava em uma escola. O monstro apareceu no capítulo extra 200 Yen, do volume 2 de One Punch Man. Ele é uma espécie de monstro cofrinho de porco gigante, possuindo até mesmo buraco para se inserir as moedas. Ele consegue andar tanto com as suas 4 patas, como se mover de forma bípede. E embora ele tenha uma aparência um tanto quanto perturbadora, o porquinho parecia ser obcecado apenas em ter moedas sendo inseridas nele. Ele forçava as pessoas a colocarem moedas nele, e quando elas não faziam isso, ele simplesmente começava a bater nas vítimas até conseguir algumas moedas. E uma vez satisfeito, o porco rapidamente fugia do local, se preocupando mais com sua própria fuga do que em infligir violência em seus perseguidores. Ele apareceu na Cidade Z durante uma tarde de um dia comum, ferindo policiais e fugindo do local. Por isso, ele acabou sendo exibido na TV nacional, sendo colocado como o primeiro monstro a aparecer na cidade em 10 meses. No dia seguinte, Saitama em sua escola leva uma surra de garotos que estão querendo 200 ien. Em seguida, esses garotos são emboscados pelo cofrinho porco e forçados a inserir o dinheiro em seu corpo. Saitama então tenta perseguir o monstro, mas acaba sendo atropelado pela criatura e fica inconsciente. Um tempo depois, o monstro cofrinho é cercado e derrotado pela polícia local e forças militares. O monstro era forte o suficiente para arremessar Saitama contra uma parede e deixar uma cratera considerável, bem como ele era bastante rápido para fugir de humanos comuns e também para atropelar pessoas que estivessem em seu caminho. Tongue Stretcher. O esticador de língua é um monstro humanoide bastante parecido com um camaleão, que possui grandes olhos, um rabo e uma língua bem longa. Ele era um homem com um amor tão intenso por répteis que acabou se transformando no ser misterioso conhecido como Tongue Stretcher. Depois de se transformar em um monstro, ele saiu pelas ruas para atacar jovens mulheres, querendo que elas fossem as mães de seus filhos. Porém, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele bateu de cara com um herói de classe S, King. E ao escutar o famoso motor de King, ele fica aterrorizado e imediatamente admite a derrota e implora por misericórdia, enquanto chora e treme de medo. Mais tarde, ele é visto em um ônibus da prisão junto de outros seres misteriosos que foram capturados por heróis. Quando outros monstros perguntam por quem ele foi capturado, ele responde que foi capturado pelo King, o que faz com que todos os outros seres misteriosos ali presentes fiquem espantados e passem a respeitá-lo por ter sobrevivido a um encontro com o homem mais forte da Terra. Ele mostra para os monstros um arranhão em sua cabeça, que foi na verdade causado por uma mulher que pisou nele, mas ele afirma que é uma marca de vingança contra o herói, jurando se vingar de King. Porém, ele acaba nunca mais vendo a luz do dia. Como um monstro de nível de ameaça lobo, ele é relativamente fraco. Somente vemos ele usar sua língua que se estica e possui saliva adesiva para puxar objetos e pessoas. E por fim, vemos também que ele possuía força para subjugar 5 homens juntos com facilidade. A batalha entre Tongue Stretcher e King durou somente 10 segundos. Bom, galera, então esses foram os 5 personagens de nível lobo que apareceram em toda a história de One Punch Man. Pra ser sincero, eu fiquei surpreso quando descobri que só existiam 5 monstros oficialmente nesse nível. Ah, e me conta nos comentários aí se você seria capaz de escapar de algum desses monstros nível lobo. Eu acho que não, hein? E se você chegou até aqui, nosso muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esquece de deixar o seu ultra like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, que isso é bastante importante para o canal continuar crescendo cada vez mais e mais. Conto com vocês, hein? Então é isso, Ultra Nerds. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!